Eu sou Sara Roder, mãe de autista e também terapeuta floral. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live que está acontecendo agora. É um bate-papo de mães de autistas. Mães, avós, familiares que têm filhos autistas e têm interesse em saber como desenvolver a criança para que essa criança cresça e tenha cada vez mais autonomia e saúde com a terapia floral. Então sejam muito bem-vindas e se você conhece alguma mãe que tem um filho, que tem uma filha autista, pode ser a sua vizinha, ou uma prima, ou uma amiga, enfim, que você sabe que deveria participar desse bate-papo, vamos compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso, mais pessoas sejam ajudadas em como aprender a desenvolver o seu filho autista, como trabalhar com ele no aprendizado, como ajudar para que ele tenha mais saúde usando a terapia floral de uma forma natural, sem nenhum efeito colateral. O tema que nós vamos conversar é sobre como você que já teve o diagnóstico do seu filho, da sua filha autista, e qual foi a sua reação, da sua família, talvez do seu esposo, quando tiveram o diagnóstico. Como vocês se sentiram? Como vocês reagiram? Como vocês estão lidando com essa notícia, com o diagnóstico? E cada família, cada mãe, cada pai tem uma maneira, tem um impacto, né? E tem uma forma de lidar com o diagnóstico, com a notícia, quando o médico, o neuro, o psiquiatra realmente confirma para você que o seu filho ou a sua filha é autista. Então, vocês têm a liberdade de conversar, de compartilhar aqui comigo também a experiência de vocês nesse sentido, se você tem já o diagnóstico, tá bom? E por que é tão importante nós conversarmos sobre isso? Por que é tão importante? Porque muitas mães não se sentem ouvidas ou amparadas emocionalmente pela família quando recebem o diagnóstico, né? Então, por não se sentirem apoiadas, é como se tivesse descoberto que o seu filho ou que a sua filha autista está doente, ou como se ela tivesse ou ele tivesse um problema. Então, é olhado dessa forma. Então, é como se de agora para frente, ou a partir do dia que você teve o diagnóstico para frente, é como se você estivesse fadada, né, a carregar esse fardo com você, esse peso com você. Mas você saber como lidar com as sensações, com os sentimentos de angústia, de tristeza, de preocupação, né? Ou uma sensação como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça. É como uma das minhas alunas sentiram quando tiveram o diagnóstico. Ela sentiu como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça. Ela me disse: Sara, eu saí do consultório, quando o médico me deu o diagnóstico, eu pensei assim, ela caminhava pela rua com aquela sensação que o mundo tinha virado de ponta cabeça. Por onde começar? Como lidar? O que ela ia fazer? Ela teve essa sensação, né? Eu tenho outra aluna que a sensação foi de tristeza. Depois, ela foi lidando, o esposo foi lidando com isso, né? E eles estão no processo de superar esse sentimento. Eu tive outra aluna que ela teve um sentimento diferente, que foi semelhante ao sentimento que eu tive quando eu recebi o diagnóstico do meu filho Henrique.
Como eu tive, e essa aluna também, nós tivemos o diagnóstico dos nossos filhos tardio, ou seja, o meu filho já tinha 4 anos e a filha da minha aluna, a da Lu Baradelli, já tinha mais idade ainda, 7, 8 anos. Então, para nós, foi um alívio quando tivemos o diagnóstico. Foi uma sensação assim como, uau, ufa, agora eu já sei por onde começar, ou pelo menos eu tenho um norte, eu tenho um direcionamento, né? Não que nós sabíamos exatamente por onde começar, porque realmente iríamos aprender como fazer, o que fazer, mas pelo menos nós tínhamos um direcionamento, né? Bom, cada mãe tem uma forma de lidar, cada família, pais. Eu tenho uma amiga que ela demorou anos para aceitar o diagnóstico do filho autista. Então, cada um tem uma forma de lidar, né? E nós precisamos respeitar, porque é um processo realmente. Não significa que aqueles que já recebem e já aceitam bem, que todos vão ser da mesma forma, né? Então, cada um tem o seu tempo. Mas, o que eu quero dizer é que essas sensações de tristeza, angústia, ou até sensação de que o mundo virou de ponta cabeça, né? Então, essas mães, pais, famílias precisam de ajuda para passar por esse processo tão doloroso de início, né? Então, depois que a gente vai andando, caminhando e lidando e aprendendo e tendo direcionamento, então tudo vai se encaixando, ficando mais fácil, né? Mas é o momento ali, os primeiros momentos, primeiros dias, primeiro mês, segundo mês, como lidar com tudo isso. E por quê? Porque você como mãe, precisa cuidar desses sentimentos que surgem dentro de você. Por que é tão importante? Porque o seu filho ou a sua filha, apesar de alguns não serem verbais, né, não conseguirem ainda desenvolver a fala, mas eles sentem, eles entendem tudo o que está se passando ao redor deles. Tudo. E eles sabem que eles sentem que eles estão sendo pesado, né? O seu filho, a sua filha, sente se está sendo pesado para você. Ele sente que você, seu esposo ou a sua família, estão com dificuldade de aceitar ele como ele é e aceitar o que ele faz, do jeito que ele faz, como ele faz. E isso vai influenciar muito no desenvolvimento, no aprendizado dele e na autoestima dele. Porque o seu filho, a sua filha autista, ele não vai continuar com os 2, 3, 5, 4 anos aí, quando você teve o diagnóstico. Ele vai crescer, ele vai se desenvolver, vai se tornar adolescente, jovem, adulto. Então, o que é trabalhado agora vai ter impacto na autoestima, na inteligência emocional dele. Depois, né, como as crianças neurotípicas, da mesma forma. Então, é muito importante esse cuidado de você, mãe principalmente, olhar com atenção para esses sentimentos que surgiram dentro de você, sem julgamento. Por quê? Porque cada mãe, cada família tem uma forma de receber o diagnóstico, um impacto, né? Tá tudo bem. Mas depois que você recebe aquele impacto, como você lidar com esses sentimentos que surgem aí dentro de você?
E o benefício de você buscar ajuda para superar esses sentimentos, os benefícios são que ao você trabalhar essa aceitação do autismo do seu filho ou da sua filha, você está demonstrando para ele ou para ela que você ama, que você o ama ou que você a ama na condição que ele ou que ela é. Você está demonstrando. E isso vai contribuir muito no aprendizado dele ou dela e no desenvolvimento deles. Muito, muito, muito. Então é tão importante você que conhece outras mães, e agora o percentual de autismo está aumentando cada vez mais. Há uns 2, 3 anos atrás, era a cada 50 crianças neurotípicas um autista. Agora sabe-se que para 48, um autista. Então está aumentando. Então, consequentemente, nós acabamos conhecendo outras mães, outras famílias que têm uma criança autista ali. Um filho, um priminho, enfim, tem. E a família fica sem direcionamento, o que fazer, como lidar. Então, você que se lembra, compartilhe esse bate-papo para que mais famílias, mais mães, mais pais sejam ajudados, tenham direcionamento, tenham suporte, um apoio, um por onde começar, o que fazer, como lidar, principalmente no tema de hoje, que é sobre o impacto de receber ali a notícia do médico sobre o autismo, né? E por que você precisa trabalhar essa aceitação? Por quê? Como eu disse, que ajuda no aprendizado, no desenvolvimento dele, né, do seu filho, da sua filha, e porque o seu filho precisa o tempo todo do seu olhar de amor, do seu olhar de aprovação. Mesmo que você não fale, mas ele precisa, mesmo que seu filho seja não verbal, mas ele precisa sentir o seu amor, o seu olhar de aprovação. Mas, se ele entende pelo seu comportamento, pelo jeito como você lida com a situação, ou pelos comentários que você faz para as pessoas mais próximas, na família, amigos, ele está ali ligando, conectando tudo. E quando ele sentir, né, se ele sentir que você o aceita, que você acredita que ele tem potencial sem limites, se você demonstra isso, isso vai ser a maior força, o maior incentivo para ele se desenvolver e superar cada obstáculo, seja lá qual for, que vão surgir na frente dele. Como, por exemplo, se ele precisa, na comunicação, vão surgir obstáculos. Interação social, como vai ter obstáculos para ele, para ela? Lidar com as emoções, os sentimentos, agressividade, ansiedade, crises nervosas, falta de flexibilidade para aceitar as regras, lidar com os nãos. Vão ter obstáculos. Autocuidado, aprender os hábitos de higiene para fazer sozinho consigo mesmo, aprender a comer sozinho, escovar os dentes sozinho, se trocar, ir ao banheiro, né? O autocuidado vai ter obstáculo, principalmente na sua dificuldade da coordenação motora, que eles têm muita dificuldade na coordenação motora fina.
lidar com rotina, enfim, o seu filho vai ter obstáculos. Então é tão super importante ele sentir que você o ama, que você aceita ele na condição que ele é, como ele faz, do jeito que ele faz, e que você acredita que ele tem potencial e que o potencial dele é sem limites. Seu filho precisa sentir, precisa saber, precisa entender. Por isso eu volto a falar da importância de você olhar com atenção, com carinho para esses sentimentos que surgem dentro de você quando você recebe aquele impacto do diagnóstico, né, de autismo. Alguém aqui está passando por esse processo de receber o diagnóstico, como se sentiu, como está lidando com isso? Conta aqui para mim, pra gente conversando. Porque cada família de autista, né, traz essa experiência. Quando a gente senta para conversar, quando eu faço os atendimentos com as mães de crianças autistas, então a primeira coisa que elas gostam de me contar é: olha, Sari, então quando eu cheguei lá no médico ou na médica, que eu comecei a contar os sinais do meu filho, da minha filha, e aí o médico me perguntou isso, aquilo, e o médico me disse: ou seu filho é autista, ou a sua filha é autista. E aí, Sara, naquele momento eu tive aquele impacto. Todo mundo tem esse momento da história de contar como recebeu a notícia, né? Toda família que tem um filho, uma filha autista, tem essa parte da história para contar, né? E cada um tem a forma de receber. A questão é, depois, não é tanto a forma como você recebe o impacto, a questão é como lidar com esses sentimentos que surgem ali naquele momento. Como você lidar com esses sentimentos, né? Então, as vantagens de você aprender a lidar é você poder ver o seu filho crescendo em autonomia, conseguindo desenvolver a fala, os altos cuidados, né? A interação com as pessoas, com os coleguinhas na escola. Mas, né, se você fizer vista grossa ou se você não quiser olhar para esses sentimentos no seu coração, então eles vão repercutir nos resultados do desenvolvimento e do aprendizado do seu filho. Então, inclusive nas terapias que ele fizer, vai repercutir. Por quê? Vai ter um atraso nas terapias. É como se ele entendesse assim: a minha mãe não acredita em mim. Será que vale a pena eu me esforçar para aprender? Meu pai não acredita em mim. Eles não me aceitam. Será que vale a pena? É como se ele sentisse isso. Sendo que o oposto, o contrário, eles sentem aquela força da mãe, do pai ali, torcendo por eles, que eles vão conseguir sim, que eles vão superar sim. Isso é muito importante. O impacto é muito grande. E eu digo isso por experiência com o meu filho autista. Todas as fases, as etapas que ele passou, os obstáculos que ele precisou vencer, eu estava sempre presente, sempre mostrando para ele que eu acreditava nele, que ele iria conseguir sim, que ele iria superar sim. E sempre teve um resultado muito positivo, né? Isso cooperou no avanço, no tempo do desenvolvimento, para que ele se desenvolvesse mais rápido. Então, ao invés de demorar tantos anos de terapia, era muito mais rápido, né? Aqui a Fabiana: eu entrei em crise, deixa eu ler aqui, Fabiana, porque eu até o momento não aceitei. Meu filho tem 2 anos e 4 meses e eu tive uma hipótese diagnóstica
quando ele ainda tinha 1 ano e 4 meses. Hoje, o que mais me preocupa, o que será que a Fabiana vai continuar escrevendo? Vamos lá ver o que a Fabiana vai escrever. Fiquem à vontade para compartilhar a experiência de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá, enquanto a Fabiana escreve. E onde que as mães mais falham nisso, né? É não buscar ajuda. Não buscar ajuda, mas deixar o tempo passar. E com isso, os dias vão ficando mais pesados, ao invés de serem mais leves. Por isso que eu sugiro, a minha sugestão é a terapia floral. Por quê? Na terapia floral, não apenas você vai sentir ajuda, suporte, auxílio para lidar, para tratar dos sentimentos que vão surgir em você, na sua família, mas também para ajudar na evolução do aprendizado e desenvolvimento do seu filho ou da sua filha, né? Então, ajudar a lidar com sentimentos de angústia, de medo, preocupação do futuro, de tristeza, de desânimo, de sentimento de impotência. Sentimentos, enfim, que naturalmente vêm de incerteza, de insegurança. Com a terapia floral, você não apenas trata isso em você, no seu companheiro, no pai do seu filho, na sua família e no seu filho também, né? Então, assim, é um suporte terapêutico para todos, porque por que eu digo para todos? Quando surge um diagnóstico de autismo numa família, não é só aquela criança que recebeu o carimbo de autista. A família toda se envolve, toda a família. Então é tão importante que não só o seu filho ou a sua filha precisa de cuidados, de ajuda, de auxílio, mas a família também precisa, né? A família recebe o impacto, tá? Então, por exemplo, cada aluna minha, né, que aprende como desenvolver o aprendizado, a autonomia no filho ou na filha, também aprende como cuidar de si mesma, como superar sentimentos negativos, emoções negativas em relação ao autismo do filho. Como foi ontem, com uma das alunas novas que começaram aí, vocês que estão acompanhando, né? E eu comecei uma turma nova. Então, ontem foi um encontro com a Lauana, né? E ela compartilhou a experiência dela comigo. E tá tudo bem, como eu disse, cada um tem a sua forma de receber. Então, a Lauana, ela já tinha suspeita de autismo, ela já suspeitava 1 ano antes, mas passou por uma fono, né? E a fono falou assim, vamos esperar um pouco mais, né? Pode ser ainda da idade. Infelizmente, ainda os profissionais precisam também de informações, de conhecimentos, né? Mas essa é uma falha que ainda acontece, não deveria mais estar acontecendo. Mas por isso eu falo muito para as mães aprenderem, porque vocês, mães, podem guiar, inclusive, os profissionais, porque instinto de mãe não falha. Mãe sabe quando é só uma manha e mãe percebe quando tem algo mais. Talvez não sabe o quê, mas percebe que tem algo mais. E assim foi com a Lauana. Depois de 1 ano, ela insistiu e realmente teve o diagnóstico. Então, ela já foi preparada, mas mesmo assim, teve aquele impacto. E qual foi a sensação, o sentimento naquele momento? De tristeza. Ela não sabia ainda como olhar para o autismo com outros olhos, né? E isso ela está aprendendo agora, ali no método Criar. Mas é muito importante tratar desses sentimentos que vêm,
né? Porque eles vêm. Então, como lidar, como tratar desses sentimentos? E é o que está acontecendo agora. Ela está aprendendo, além de desenvolver o filho pequeno, né, o Afonso, também como tratar desse sentimento de tristeza que veio no coração dela, né? Então, isso é tão importante, tão importante. E porque nós, mães, também ficamos sobrecarregadas, cansadas, muitas vezes exaustas, sem suporte, né? Então, quando nós estamos gestantes, nós fazemos planos. Ah, quando meu filho nascer, minha filha nascer, eu quero isso para o futuro dele, para o futuro dela. E a gente bola tantos planos. E quando tem o diagnóstico do autismo, tudo muda. Então você recebe aquele impacto, você tem que lidar com tudo isso. Agora, quando você aprende a desenvolver o seu filho dentro dos pilares da comunicação, relacionamento, interação social, inteligência emocional, autocuidados e rotina saudável com a terapia floral, o seu filho vai poder, a sua filha, vai poder realizar tudo que você tinha planejado. Tudo. Da maneira dele, no tempo dele. Basta você apenas acalmar o seu coração e aprender como desenvolver. Então, aquele impacto do diagnóstico é como se quebrasse o encanto de tudo que você tinha sonhado. Mas quando você aprende a desenvolver, você entende que não quebrou nada. Você só precisa auxiliar o seu filho como chegar lá. E ele te mostra o caminho. Ele te mostra o caminho para chegar até ele, para entrar no mundo imaginário dele. E você depois vai mostrar para ele o caminho, para ele vir para o seu mundo real. Mas isso é algo que a gente pode falar num outro bate-papo, né? Seria um extenso, um longo bate-papo apenas falando sobre isso. Hoje é sobre o impacto que você tem do diagnóstico. Então, busque ajuda, busque um tratamento, lide o quanto antes com qualquer sentimento destrutivo, negativo, de desânimo, de preocupação que surge no seu coração. Porque isso vai trazer um impacto no aprendizado e no desenvolvimento e na autoestima do seu filho, da sua filha. Aqui, a Fabiana continua explicando. No meu filho, ele não fala, a mão na boca que ele coloca o tempo todo, além, é claro, do capacitismo das pessoas em relação a ele. Isso me dói como mãe. Pois é, Fabiana, ele ainda não tem o diagnóstico, se não me engano, você ainda está buscando o diagnóstico. Quando se tem o diagnóstico, tem o laudo, isso já facilita muito, né? Porque você tem um respaldo, você tem como provar, né, que realmente ele tem o diagnóstico de autismo. Então, isso é um apoio, um suporte para você, né? Depois é aprender como trabalhar. Você mesma, mãe, pode fazer muito, muito, muito pelo seu filho. Enquanto ele fica 2 vezes na semana, 3 vezes, algumas horas ali nas terapias, na sua casa ele fica muito mais tempo com você, de domingo a domingo com você. E qualquer momento é momento para você desenvolver o seu filho. Qualquer momento é momento. Na hora da alimentação, na hora do banho, na hora do uso do banheiro, um momento que vocês precisam sair e ir ao mercado, ir ao parquinho, na casa da vovó. Todo momento é momento de você trabalhar o seu filho. E isso, ele não está em nenhuma terapia. Mas você, em casa, pode muito desenvolver, fazer por ele, né? Mas é tão importante esse primeiro e grande passo. Como lidar com o que ficou, né, com aquele impacto do diagnóstico e os sentimentos e as emoções que ficaram ali dentro do seu coração.
Por quê? Porque vai impactar no seu filho, na sua filha, mesmo que ele não fale, mas ele sente, ele percebe pelo seu comportamento, pela forma como você lida com a situação, pelas palavras e comentários que você faz às pessoas, né, que você conversa e que ele está por perto, tá bom? Então, bora se tratar, bora cuidar desses sentimentos aí no seu coração. Quanto mais cedo você aceitar, quanto mais cedo você lidar com tudo isso, muito amor, mais rápido, mais vai favorecer no desenvolvimento, no aprendizado do seu filhote, da sua filhota autista. A gente continua se falando na quinta, nós voltamos com outro bate-papo. Se você gostaria que eu sugerir algum tema para mim, fique muito à vontade, me manda uma mensagem lá no meu direct, né, no meu DM, e eu vejo a possibilidade de falar sobre o tema sugerido, tá bom? Terça e quinta, às 18 horas de Brasília. E você que está entrando nova aqui, tem muito conteúdo nos meus vídeos, no YouTube, Face, aqui mesmo no Instagram, para você já ir consumindo, assistindo, aprendendo e não apenas ouvindo, mas coloque em prática. Já vai aprendendo, tem muito conteúdo gratuito que você já pode ir aplicando no seu filho, na sua filha, e você já vai observando resultados muito positivos, tá bom? Então, um beijo grande para vocês e a gente se fala de novo na quinta.